setembro de 1989, tendo desempenhado atividades de desenvolvimento e análise de sistemas para diversos órgãos do governo do Estado, tais como elaboração de sistema de gestão de projetos estratégicos para o gabinete do governador, manutenção da agenda para a Casa Civil, desenvolvimento de sistemas de defesa civil para a Casa Militar, e atualmente é o responsável na Procergs pelo desenvolvimento e manutenção do sistema de apuração do imposto ITCD da Receita Estadual. Gilberto Procati, auditor fiscal da Receita Estadual e engenheiro, pós-graduado em gestão fazendária pela PUC-RS, atualmente vinculado à delegacia do ITCD da Receita Estadual. Então, passo a palavra aos nossos palestrantes. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite em nome da Receita Estadual, da delegacia do ITCD. A nossa saudação aí aos nossos ilustres advogados, o Dante, o Guilherme, a Carla, aos advogados presentes, aos meus colegas aqui da delegacia do ITCD e ao Edivar Zohar, que o nosso técnico em computação da Procergs, que estamos desde o início da criação do sistema que atende o ITCD, e já fazem longos 20 anos, né, Zohar? Então, a nossa saudação ao Zohar e ao... início, não sei se o delegado Márcio quer usar a palavra, fica à disposição, delegado. Agradeço, doutor Dante, mas com certeza vocês estão em ótimas mãos ali. A gente internamente aqui, só fazer uma breve apresentação. Foi criada em meados de 2019 uma delegacia especializada do ITCD, aqui no Rio Grande do Sul é conhecido como ITCD, a gente tira o M, o que é conhecido na maior parte dos outros estados. E essa delegacia, ela tem uma característica até diferenciada dentro da casa, onde ela abarcou toda a gestão de um imposto, de um tributo, que é o ITCD. E os colegas que estão, inclusive, virtualmente presentes aqui, o doutor Gilberto está em Santa Maria, o doutor João está em Gramado e Porto Alegre simultaneamente, Eric também, doutor Edivar Zohar, eu não sei se ele está em Porto Alegre ou em Garibaldi, que eu sei que é a base dele. Então, a gente acaba tendo essa disponibilidade de colegas atuando em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, mas com uma gestão centralizada. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer uma pequena consideração para conhecimento. E os colegas, eles atuam, temos colegas especializados em várias, mesmo sendo uma delegacia, dentro dela existem especializações. Então, temos colegas que atuam, e a maior parte deles atuam nas DITs propriamente ditas, tá? Todos aqui são os colegas que eu citei, exceto o Edvar, são auditores fiscais aqui da Receita Estadual, e eles têm competência para atuar em qualquer região, em qualquer local do estado. Todavia, por uma questão de organização, cada um atua em determinadas regiões. Também foram criadas áreas específicas de gestão, onde temos, por exemplo, o Gilberto aqui cuidando, se envolvendo mais especificamente. O Gilberto, na verdade, é um dos idealizadores, juntamente com o Zohar, trabalharam na idealização do sistema ITC, esse sistema que a gente acaba... sempre temos coisas a serem resolvidas, né, Gilberto e Zohar e demais colegas. Todavia, é um sistema que muito nos orgulha, porque na hora que a gente olha para o lado de lá do Mampituba, e se a gente se afasta um pouquinho mais, a gente vê que nossa condição, nossa situação aqui é bastante até invejável por muitas das outras unidades da federação. Então, temos um sistema que ele tem muita informação por trás, tem muitas regras, e isso foi sendo construído ao longo de... Estamos chegando a 20 anos, né, Gilberto? O início do desenvolvimento foi 2003, né? Então, ele vem sendo melhorado constantemente, e até hoje, uma das
provavelmente, das apresentações é em função de uma recente alteração, que ela demorou muito para ser implementada, durou mais de 2 anos ali, desde o início do desenvolvimento, com grande parceria ali dos colegas, que eu posso assim considerá-los da Procergs, e outras, inclusive outras empresas que se envolveram. Então, isso mostra que a gente está em constante atualização, em constante mudança. Tem muita coisa para ser resolvida ainda? Tem, mas vocês com certeza devem estarão sendo apresentados por melhorias que foram implementadas nessa versão. E, da minha parte, sem mais delongas, já passo a palavra para o Gilberto, ou mais alguém, alguma outra autoridade que queira se manifestar, doutor Dante. Mas eu só queria fazer essa breve introdução e também ratificar aqui a manifestação de que a gente fica à disposição para qualquer nova demanda futura, inclusive de eventos, se for o caso, virtuais, que acabam facilitando, é fato, mas eventos também presenciais, se for o caso. Eu estava conversando há pouco com o doutor Rafael Wagner, que é representante no Comitê de Boas Práticas. É um comitê que ele é presidido pelo subsecretário da Receita Estadual e possui a representação de várias entidades representativas. E o doutor Rafael é o representante da OAB. Inclusive, ele estava com uma outra demanda e já comentou da possibilidade de fazer um evento aqui em Porto Alegre também, não sei se presencial ou virtual. Relatei a ele essa situação essa apresentação de hoje ali, que está ocorrendo agora. Ele comentou que vê com bons olhos e que gostaria de reproduzir isso em Porto Alegre também. Então, isso só ratifica a nossa disponibilidade de, conforme necessário, a gente fazer essas apresentações. Deixo a palavra, não sei, com o Gilberto, ou com o doutor Dante, ou quem for. Márcio, tenho certeza que, se tivermos mais dúvidas, vamos nos recorrer aí à delegacia, né? E é sempre bom essa relação estreita aí entre OAB e o Estado do Rio Grande do Sul. Não sei se os demais colegas, o João Pedroso, o Ed, querem utilizar da palavra. Fica a teu cargo aí, Gilberto, para conduzir aí a respeito a partir de agora. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Minha saudação ao doutor Dante, aos advogados presentes pela essa semana da advocacia, aos colegas aí da Receita Estadual, da Delegacia do ITCD, ao Zohar, né, o nosso parceiro desde sempre aí na construção do sistema que nós chamamos de sistema ITC, que faz a gestão de todo o sistema do ITCD dentro aqui da casa. Nós vamos, então, tentar fazer uma apresentação mais breve e objetiva possível. Eu vou começar apresentando. O Zohar pode me atalhando aí, né, Zohar, nos devidos esclarecimentos, né? Perfeitamente. Eu vou tentar mostrar aqui vou tentar compartilhar minha tela aqui. Se não der muito certo, tu me ajuda aí, Zohar, porque nós estamos, essa é uma tecnologia nova para nós aqui, né? É um software novo. Não sei se o Zohar me ajuda, não sei se estou conseguindo mostrar a tela corretamente. Eu vou tentar transmitir aqui. Vai tentar transmitir, tá.
Eu passei ela ali para inserir como uma transmissão, mas eu acho que o administrador aí da apresentação tem que tornar ela visível ali no slide. Tem que habilitar a minha tela que eu estou transmitindo aí. Tá conseguindo ver aí? Sim, eu habilitei. Ah, aqui, só um pouquinho. Isso, perfeito. Aí, acho que está habilitado. Perfeito. Tá. Eu vou passando os slides, Procati, e aí você vai seguindo com a... Pode ir passando os slides, então, por gentileza. Pode ir passando para os slides seguintes. Então, nós vamos tentar apresentar algumas telas referentes à nossa organização, e depois nós vamos tentar mostrar uma tela e uma declaração de ITCD ao vivo, digamos assim. Essa aqui é a organização da delegacia do ITCD, que é vinculada à Receita Estadual, né, subordinada à Receita Estadual, que ela se divide em diversos grupos de trabalho, né, e para efeitos de organização, nós somos vinculados ao GT Sistemas. Isso aqui são alguns dados de volume de trabalho. Nós temos 10 mil DITs ao mês, né? E como essas DITs, elas têm mais de um envio por por muitas reaberturas e correções, elas acabam se transformando em 25 mil envios por mês. Nós trabalhamos com um pouco mais de 15 auditores fiscais para atender essas 25 mil. Né? E cerca de 23 mil bens avaliados por mês, né? E mais dos 2.700 consultas ao plantão fiscal virtual. Desses bens, cerca de 42% são imóveis urbanos, 31% são imóveis rurais e mais alguns. As empresas são importantes em termos de valor, cerca de 10% do volume. E mais alguns itens menos expressivos. E essa aqui é um volume que tem crescido bastante de DITs incluídas mês a mês, então isso demanda bastante o volume de trabalho, e existe uma multiplicação de DITs incluídas, principalmente a partir de 2021, embora os nossos recursos humanos aqui estejam sempre no limite. A legislação do ITCD, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o ITCD, o imposto sobre transmissão, causa mortes e doações, ela está sempre disponível no portal da legislação do site da Secretaria da Fazenda, ela está sempre atualizada. Então, para quem quiser fazer consultas ao site, o site sempre tem a legislação do ITCD atualizado, tanto a lei quanto o decreto. Existe uma possibilidade também de pesquisa por tempo, né, de legislações anteriores, mas a versão que está no site é uma versão sempre atualizada. Pode até passando mais rapidinho, Então... o portal dentro do site da Secretaria da Fazenda, na Receita Estadual, existe o acesso ao ITCD, né? Que são os serviços prestados pelo ITCD. Seguindo aquele caminho, nós chegamos aqui ao item que
disponível para doações exclusivamente de dinheiro, o cálculo do imposto por doação de dinheiro, a declaração em si, e existe isso é uma coisa nova, o manual para a declaração do ITCD, o plantão fiscal e o link de perguntas frequentes. Então, esse é um serviço disponível, o acesso normalmente pelos advogados, tabelionados, é pela declaração do ITCD. Este é o fluxo da DIT, né? Nós chamamos declaração de ITCD, chamamos de DIT. Ela é criada, né, pelos declarantes, sejam os tabelionados ou os advogados ou defensores públicos, né? Existe um processo agora de verificação de pendências, e na medida que não existem pendências, elas podem ser encaminhadas ou para avaliação e cálculo, ou apenas para avaliação nos casos de inventário, separação dá para encaminhar apenas para avaliação. Essa DIT, quando ela é encaminhada, nós temos um grupo de colegas técnicos tributários que fazem uma primeira triagem nessa DIT antes de chegar ao auditor fiscal, tá? Então, muitas vezes, essas DITs são devolvidas para complementação de documentos em si. Tá? Passado essa fase, ela passa por um processo de cálculo, né, de avaliação dos bens e cálculo do tributo, do ITCD, ela é devolvida, né, concluída, que nós chamamos, e volta para uma situação de aguarda-pagamento, né? Se ela estiver aguardando pagamento, o próprio declarante emite a guia de pagamento e depois do pagamento, até no mesmo dia, 45 minutos depois, ela já está disponível para emitir a certidão de quitação do ITCD, no caso de doação, ou, no caso de separação em inventário, a emissão da certidão de quitação do ITCD juntamente com a certidão de situação fiscal. Se, no caso de pendência do CPF, por exemplo, do inventariado, é emitida uma mensagem ao declarante dizendo que ele deve se dirigir, né, que as partes devem se dirigir através dos seus procuradores ao plantão fiscal virtual ou diretamente as partes, para verificar que tipo de pendência, se houver pendência no CPF do inventariado. No caso de separação, em que são emitidas as certidões de situação fiscal dos separandos, se houver pendência no CPF de um dos separandos, é emitida a certidão de situação fiscal somente em nome daquele separando que não tem pendência. E é liberado automaticamente com uma das certidões e com uma observação. Se houver pendência nos dois CPFs, dos dois separandos, então aí existe uma mensagem que fica bloqueada as certidões. Podemos passar. Vamos, então, examinar aqui as principais alterações, né? Nós temos um formulário disponível, o sistema começou a ser criado em 2003, nós começamos a trabalhar nele, e ele em 2005 foi ao ar as primeiras versões, somente para doações, e logo 2 anos depois foram disponibilizadas as versões com inventários e separação. Esse ano nós fizemos uma migração para um formulário novo. Nesse formulário, na tela de acesso, é permitido, então nós temos algum material aí, que é a consulta ao manual, que nós disponibilizamos agora há poucos dias, os links para a consulta à carta de serviços, né, que é oferecido pela Receita Estadual, de dúvidas frequentes, e o link para acesso ao plantão fiscal virtual. O plantão fiscal virtual, ele atende todas as consultas relativas a dúvidas sobre cálculo da própria DIT, ou dúvidas gerais sobre o imposto, problemas que pode ter ocorrido. E mesmo ali existem os links para o acesso
a versão anterior da DIT, mas nós recomendamos não usar, né? Só em último caso, mas nós estamos para desabilitar. DITs novos não podem ser criados pela versão anterior da DIT. Né? Hoje, ao contrário da versão anterior, nós estamos possibilitando o acesso não só pelo número da OAB, como por CPF aos advogados, como por certificado digital. Então, se permitiu um acesso mais amplo, e pelo acesso pelo cadastro no GovBR também, né, Zor? Isso. Pelo cadastro no GovBR, pode ser acessado por ali também. A DIT, essa versão nova, ela se adapta melhor a nova tecnologia, como tablets e telefone celular, né? Embora seja um pouquinho mais difícil de olhar, mas ela se adapta a essas novas ferramentas, né? Essa aqui, então, depois de acessar o sistema, eu fiz algumas marcações ali que permitem impor. Essa aqui é uma lista de, não leve muito a sério, porque isso aqui é uma lista de exercício, né? Que é a minha lista de exercício. Então, embora seja em produção, são nomes fictícios aí, né? Então, bem à esquerda, naquela primeira seta azul, existe uma forma de busca por número de DIT. Né? As DITs são disponíveis a cada um dos declarantes, ele não pode buscar uma DIT que não seja dele, a mesma coisa que aparece nessa listagem. É uma lista das últimas DITs, mas ele pode buscar qualquer uma desde que seja vinculado àquele declarante. Né? Existe um filtro de busca também, que ele, existe uma forma de buscar por alguns critérios, se não aparecer na lista, porque nessa lista visível tem apenas algumas DITs. E tem um instrumento mais à direita, chamado operador, que a gente vai, na próxima tela, vai conversar sobre ele. Né? Bem à esquerda, nós temos umas caixinhas, umas lixeiras. A DIT permite ela ser excluída pelo próprio operador se ela não foi mandada nenhuma vez para a Receita Estadual. Ela pode ser excluída, é só clicar naquela lixeira. Se ela já foi mandada alguma vez para avaliação ou para cálculo, o cancelamento dela tem que ser solicitado. É para evitar que se faça muita DIT, porque nós temos um custo para atender todas elas, né? Então, para evitar o excesso de DITs desnecessárias ou que não tenham segmento. Né? Bom, na próxima tela, a gente vai ver o... Pode passar, Isorro, por gentileza. Ele demora a responder um pouquinho aqui no clique. Demora um pouquinho. Se tu quiser fazer alguma observação enquanto tu responde, aí tu me fala. Deixa eu ver aqui, por que travou aqui, vamos ver. Agora vai. O botão do mouse não está vendo. Aqui é a pesquisa agora de... isso aí. Esse é o formulário de pesquisa aí, né? Então, basta incluir algum dado, né, por CPF, ou tipo de DIT, ou número da DIT, e buscar. Se for da DIT do próprio declarante, o sistema vai trazer na sua integralidade. Né? Pode passar. Bom, esse aqui é o novo formulário, né? Eu acho que quem trabalha com isso já se acostumou um pouco, então acho que não tem por que a gente buscar fazer muitas considerações. Né? Vamos passando aí. Esse aqui também é mais um pedaço do novo formulário. Depois a gente pode fazer uma DIT ao vivo e ir mostrando, né? Nós vamos mostrando o que significam. As DITs, elas, como eu falei antes, elas têm um fluxo, elas passam por um checklist e algumas delas têm um processamento automático.
nós apelidamos de pilotos automáticos. Alguns deles, por exemplo, aquele piloto zero é a doação de dinheiro, ela é feita direto no site, não passa por nenhum operador, o próprio sistema faz os cálculos, né? Tem algumas DITs, elas têm uma, tipo os pilotos, o 1, o 3, o 4 e o 5, eles têm um processamento automático, eles sequer passam pelo auditor. Tá? Eles têm um processamento online. Outras, tipo a 2, né, e a 10, elas têm prazos de 5 dias úteis que elas têm que ser atendidas. A 2, especificamente, acontece, nós chamamos de piloto automático, quando o sistema consegue fazer toda a avaliação dos bens e deixa disponível e o cálculo do tributo e deixa disponível ao auditor para ele fazer eventuais correções. Se ele não fizer em determinado prazo, o sistema libera a DIT. Tá? Outras que não se consegue enquadrar no piloto automático, porque algum bem não pode ser avaliado automaticamente, como empresa, por exemplo, elas passam por um processamento manual, né? E temos avaliações automáticas manuais até a liberação pelo fiscal ou a devolução para complementação de informações. Essa devolução é feita pelo próprio auditor ou pelos colegas, os técnicos que atendem o checklist. Isso aqui, nessa tela, mostra como elas aparecem para nós. Isso aqui é uma lista de trabalho, eu só escondi um pouquinho os nomes, mas é uma lista de trabalho, dos colegas, e bem à direita tem algumas indicações dos pilotos e quantos dias essa DIT permanece na lista, né? É a penúltima coluna. Se elas vêm de advogado, de tabelionados, quantos dias elas permanecem na lista, a quantidade de bens, o fiscal pode ter uma visão geral da sua lista de trabalho. E aí tem umas identificações dos pilotos automáticos, né? Tipo 2, ela fica no máximo 5 dias úteis. Se o fiscal não fizer a liberação, o sistema libera. Próxima, Zohar, por gentileza. Isso aqui é uma visão de uma DIT como ela aparece para nós na intranet. Essa aqui é uma DIT de teste, né? Uma das que a gente vai mostrar depois. Elas têm diversas abas. Na primeira aba, ela mostra os dados gerais da declaração. Tem abas diversas, mostra os declarantes, as partes. Na tela seguinte, mostra a aba para avaliação. Não vou mostrar todas, né, para não espichar muito. Essa aba Meação Quinhão, nós fizemos colocamos dentro do sistema todas as regras do Código Civil. Então, ele monta o quinhão ideal, né? O quinhão ideal de todos os herdeiros, monta os valores relativos à meação. Por isso que as informações prestadas são sempre importantes. A gente vai destacar alguma coisa lá. E a tela... Fica à vontade. É importante salientar que, para que o sistema possa calcular corretamente aí o quinhão ideal, né? Hoje, no formulário novo, existe o cadastro do pré-morto, né? E aí dos seus representantes também. Então, com essa ligação, a gente consegue estabelecer os percentuais de herança devidos até o terceiro, quarto nível, não é isso? Pelo Código Civil. Isso. No caso dessa aqui, nós temos um cônjuge, temos um pré-morto, né? Vocês podem observar ali que ali nos quinhões eles estão zerados, né? E temos os netos por representação, 2 netos que são vinculados a esse pré-morto, né? E temos mais temos mais 2 filhos, tá? Então, nós temos 3 filhos, né? E um deles pré-morto, e mais um cessionário. Tá? E a última tela mostra
como nós fazemos o cálculo. Nós estamos disponibilizando essa tela de cálculo não está disponível até agora para os declarantes, mas nós já estamos com ela pronta e nós vamos mostrar essa tela aos declarantes, disponibilizar essa semana ou a semana que vem, no máximo, nós vamos disponibilizar essa tela de cálculo com alguma explicação, porque ela não é muito amigável para quem olha assim, né? A interpretação dela, porque é uma tela de trabalho interno aqui, mas nós vamos mostrar essa tela. Não vou entrar em maiores detalhes agora, né? Mas até para a gente não espichar muito. Mas vamos ver a tela seguinte. A questão de operadores. Isso aqui a inclusão de operadores, nós colocamos da seguinte forma. Hoje, os declarantes, né, os advogados, eles podem incluir os seus funcionários nessa inclusão de operação. Eles podem incluir operadores vinculados a cada um deles. Esses operadores não são os advogados associados, né? Eles são, digamos, um escritório em que tem diversos advogados associados, e um deles é o declarante da DIT, ele pode incluir os outros advogados com poderes para editar ou não essa DIT. Ele inclui na própria DIT. Os operadores são funcionários, né, vinculados ao declarante, o declarante continua sendo responsável pela DIT, mas ele pode incluir esses funcionários, e ele passa a ser responsável pela gestão deles. Quando eles deixarem de ser funcionários do seu escritório, eles devem ser excluídos. Cada um desses funcionários, desses operadores, vai ter uma senha própria de acesso. No entanto, o declarante consegue ver sempre a DIT. E eles podem ser incluídos naquele botão incluir, só incluir o CPF, o sistema vai trazer, né? O CPF e o e-mail, né, Zô? Isso, Vamos ver a próxima. Pendências. A própria DIT agora tem um botão chamado verificar pendências. Então, nós, depois dela preenchida, antes dela ser enviada, o sistema já identifica, e nós estamos melhorando esse processo, quais as pendências que tem cada uma dos formulários antes do seu envio, né? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, existem documentos obrigatórios que precisam ser anexados. Vamos ver. Partes. Agora é uma tela de inclusão de partes. Eu acho que agora nós poderíamos olhar uma DIT preenchida, porque agora nós começamos a entrar em alguns detalhes, né? Vou transferir podemos para uma ver DIT isso aqui. Vamos transferir para uma DIT aí. Deixa eu fechar aqui Eu vou fazer uma nova transmissão aqui, tá? Certo. Encaminhei a tela da DIT aí. Isso aí. Nós fizemos essa DIT de exercício. Então, aquilo que nós conversamos bem em cima à direita, tem a parte de inclusão de operadores, né? E essa DIT já foi feita, avaliada e retornou. Tá? Então, isso aqui é uma tela de inclusão de lista de operadores, né? Lista de operadores, tá? Eles aparecem listados aí. Um advogado pode ter mais de um operador associado a ele, tá? Isso é muito comum para tabelionatos, onde eles têm lá os seus funcionários, enfim, então todos eles elaboram DITs em nome do tabelionato, né? Para advogados também é possível ter esses operadores aí. Personaliza, né? E identifica melhor quem é que está fazendo aí, né? Exato.
E o cara preenche todos os dados da DIT em nome do advogado, né? Como se fosse um trabalho por procuração de preenchimento e envio da DIT, né? A única coisa que o operador não pode fazer é incluir outro operador. Isso fica exclusivo para o advogado titular, tá? Só ele que pode manter os seus operadores. Vamos voltar para a nossa DIT, aquela de teste. 684661. Bom, nós vamos dar uma repassada aqui, por exemplo, aquele bloco ali de dados gerais, são os dados que, né, todo mundo conhece, os dados gerais da DIT. Aquele bloco seguinte, ali, cálculo do ITCD, como eu falei, essa DIT já foi avaliada e está ali aguardando o pagamento. Essa aqui é uma tela que ainda não está disponível e que nós precisamos dar uma melhoradinha para ela ser mais amigável, né? Então, ela mostra aquele cálculo que nós mostramos naquela tela anterior. Ela ainda está numa fase de homologação ainda, né? Até a gente está na fase de homologação. A gente vai colocar mais umas informações, mas ela espelha como nós chegamos ao valor devido do imposto. Ela tem duas linhas para cada uma das partes no cálculo, né? Tem o valor correspondente à meação, ao quinhão ajustado, né? A partilha, a diferença de partilha, e na parte de baixo tem os valores que são apurados de ITCD com base no valor em determinados casos, tá? Nem todos eles são tributados, que nem aqui tem 10 mil de testamento, então aqui ficou R$300 de ITCD. Aqui tem uma seção de direito tributado, né, no valor de 38, ele recebeu a menos 38 mil, e aí há uma tributação em função dessa seção de direito aí. Seção de direitos. Isso, no final, então, tem todos os valores somados e o valor total a pagar de imposto equivale a esse 6.251 aqui. Bom, nós temos o resumo dos tributos, o histórico também é uma coisa que já existe, nós deixamos ele omitido, mas é só clicar nas barras azuis que elas mostram aquilo que está escondido, isso. E o histórico, ele faz ele mostra toda a movimentação da DIT. Ele já estava disponível antes na versão antiga, né? Então... A cada mudança de situação da DIT, o sistema registra um item no histórico, né? Faz um registro. Bom, depois nós temos o resumo dos tributos também, que já é bem conhecido, né? E agora vai estar explicitado no cálculo melhor o que significa cada um deles. A identificação dos contribuintes, aqui é possível gerar a guia, né? Tanto uma guia única, é possível gerar uma guia, como fazer um fracionamento, né? Escolhe o nome do contribuinte ou faz um fracionamento desse imposto com valores mínimos de R$1.000. Só que a certidão de quitação ela só vai estar disponível depois de pago todo o imposto. Ela não é disponível antes. Não é um parcelamento, é um fracionamento. É interessante salientar, Procati, que mesmo a DIT aqui estando em aguarda pagamento, o sistema oferece a emissão de certidão. Isso por quê? Porque no momento que ele paga uma guia por Pix ou por, né, um depósito bancário, enfim, e o sistema, a 15 minutos após, ele reconhece o pagamento, e aí ela, mesmo estando em aguarda pagamento, ele pode emitir a certidão, o sistema faz a verificação dos pagamentos, está tudo ok, já libera a certidão, tá? Ele não precisa ficar aguardando que o sistema mude aqui, de aguarda pagamento para concluída. Isso, então, isso mesmo. Bem 15 lembrado. minutos depois do pagamento, já é possível solicitar a emissão de certidão e, se está pago, o sistema já libera a certidão. Bom, o que mais que nós temos ali? No momento que as guias são geradas, elas vêm para aquela guia ali, guias de imposto, e elas fazem não tem nenhuma gerada ainda. Não gerei nenhuma lá. Ela faz a geração da guia, elas vêm para ali, vêm para impressão. Elas saem com código de barras ou pagamento por Pix, né?
Dados do inventariado também, inventariante, né? Aqui são partes, né? Zoller, por gentileza, tu pode reabrir essa DIT? Nós vamos mostrar o processo de reabrir e fica mais fácil de mostrar as informações aí. Tá. Ó, a DIT tem dois campos para reabertura. O campo de cima ele reabre imediatamente e deixa disponível o declarante para edição, ou se quiser mandar essa DIT, digamos, com uma impugnação ou pedido de cancelamento, se usar o segundo campo, e quando ele reabrir, ela vai ser enviada para a Receita, né? Nós vamos fazer pela primeiro, né? Pelo primeiro bloco. Nós estamos reabrindo porque fica mais fácil de mostrar o que a gente quer mostrar ali nas DITs. Né? A gente está sempre aberto. Essa aqui é uma oportunidade. Essas oportunidades são muito importantes para nós, né? De fazer uma discussão assim, receber sugestões. Então, nós estamos sempre abertos a receber sugestões. Tá? Às vezes, programa ao vivo dá umas demoras, mas acho que acaba funcionando. Quando a DIT é reaberta, ela fica naquela situação ali, devolvida, né? Situação do processo devolvida. Tá? Aquilo que o declarante justificou. Isso. Agora, eu vou pedir para o Zoller, vamos abrir uma das partes ali, por exemplo, né? Qualquer uma só para não precisar incluir de novo, abre uma delas aí. Bom, hoje é possível, quando se coloca o CPF, ele já traz preenchido o nome, se ele achar na base de dados a pessoa, né? Uma coisa que é importante aqui, assim, ó, nesse campo, nós abrimos aqui o nome da cônjuge, assim, ó. Primeiro, aquela data do óbito só é para colocar para herdeiros pré-mortos. Nós temos visto seguido se colocar, digamos assim, ó, às vezes é a data do próprio falecido, né? O próprio inventariado como data de óbito do herdeiro. Não, isso nunca, assim, ó, é só para o herdeiro pré-morto. Tá? Esses campos que tem um I do lado dos campos são campos de instruções, tá? Então, na medida do possível, podem passar o mouse em cima que ele abre instruções. Nem todos têm, né? Mas a princípio... Esse aqui está abrindo por baixo da tela aqui, mas os outros têm. Tá por baixo da tela, tá. E outra coisa, assim, a renúncia à herança também. No caso, por exemplo, nós abrimos o cônjuge. Se ele for herdeiro, se for marcado renúncia à herança, o sistema vai desprezar, digamos, o quinhão que ele teria como herdeiro, mas nunca como meeiro. Então, acho que essas ressalvas que eu gostaria de fazer. Se ele não tiver CPF, dá para marcar ali, mas é um caso muito especial. Aí o sistema vai exigir um anexo que comprove por que ele não tem CPF, alguma coisa assim, se está domiciliado no exterior, aí vai exigir um anexo comprovando. Tá? Basicamente são essas informações das partes. Né? Vamos abrir pode fechar. São essas informações das partes. Né? Vamos abrir um segundo aí. Vamos abrir aquele pré-morto ali, ó. O segundo, o Alberto Santos aí, tá? Isso aqui é um filho pré-morto. Então, no caso de se marcado como pré-morto, coloca a data do óbito, né? É um filho né? E ele não renuncia à herança, né? Tá? Aí depois se cadastra por representação dele, né? Isso, vamos abrir um desse aí. Abre um dos netos aí, então. Então, assim, ó, esses netos são filhos daquele pré-morto. Então, coloca a qualificação dele. Se ele for um herdeiro por representação, marca a quem ele representa. Mesma coisa. Só tem uma pessoa. Se tivesse mais um... Isso aí, né? Como só tem um herdeiro
pré-morto, ele só abre um para ele indicar quem ele representa. Se tivesse mais de um, teria que indicar a quem ele representa. Zorri, te atropelei, tu queria fazer outro comentário? Não, era isso aí mesmo. Não, era isso aí mesmo que você falou aí. Nessa, à esquerda tem aquelas lixeirinhas, né? Então, se for para excluir alguma das partes, só clica na lixeira, o sistema exclui. Que mais agora? Vamos para a relação de bens. Abre uma empresa rural, por exemplo, aí. Imóvel rural. O imóvel rural aí. Acho que aqui tem umas coisas que vale a pena falar. Por exemplo, município de registro, o sistema já traz automaticamente preenchido a zona de registro quando só tem um. Aquela matrícula do imóvel, aquela outra linha, número do registro, livro e folha, não precisa preencher, salvo se não tiver matrícula, mas é um caso raro. No caso do CAR, nós estamos começando a exigir bastante aí a inclusão do CAR, salvo se não tiver. Tem que cuidar do CAR para que não venha protocolos ou CAR recém-criados que tenha protocolos. O CAR ele tem um auto-preenchimento, então na hora que se começa a digitar os primeiros números, ele já vai trazendo uma lista. Tu até ele pega a lista de CAR. Ele pega uma lista, agora ele pegou aquele ali, porque agora nós podemos trazer uma lista. Ele vai trazendo um auto-preenchido, então não precisa preencher todo ele, se achar, à medida que vai preenchendo, ele vai fazendo uma busca. Ele traz o mapa, né? Ele traz o mapa do CAR. O CAR contém as coordenadas geográficas, né, que delimitam a área lá, então ela se torna visível para o declarante, até para validar se aquele CAR realmente corresponde ao ele busca lá nos dados do SICAR e aquele tem um símbolo, aquele símbolo no final, do ladinho do mapa ali, se colocou o número. Não, do lado, pode fechar o mapa aí. Aquele símbolo ali, essas setinhas, dá para fazer uma retornar, dar uma validação, né? Ele, quando ele acha os dados do cara, ele já traz algumas informações, aquela descrição que aparece mais abaixo ali, ó. Ele trouxe o nome da Descrição de acesso ao cara, nome da propriedade, ele já traz pré-preenchido, tá? Eu queria fazer umas observações sobre essa área de posse, bem particular, assim, ó. A área de posses, por exemplo, se for uma área que não tiver matrícula, não tiver registro, é um posse mesmo, marca o número do registro lá da matrícula é obrigatório. Se marcar aquele área de posse como sim, aquele campo deixa de ser obrigatório. Tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, o bem particular, eles estão todos marcados como não, mas o bem particular é fundamental para cuidar isso aí. Por exemplo, numa pessoa um inventariado que seja casado, com comunhão universal de bens, por exemplo, e se for cadastrado esse bem como bem exclusivo, as regras que nós colocamos no sistema, que o sistema interpreta como bem particular, ele não calcula a meação naquelas telas que nós calculamos lá, a meação que nós mostramos antes. Tá? Então, isso é um erro que aparece muito seguidamente. Assim, ó, se marcar um bem particular, ele é um bem exclusivo só do inventariado, ele não calcula, não dá direito à meação. Tá? Eu sempre faço aquele bem com dívida também. Aquele bem são dívidas que oneram o bem. Né? Então, se marcar assim, coloca o valor da dívida atualizada ou não, e o valor da dívida e a data da dívida. Por exemplo, um bem financiado que não tenha seguro, por exemplo. Mas essa dívida tem que ser uma dívida vinculada ao bem.
Para outras dívidas do inventariado que não sejam vinculadas aos bens, nós não temos previsão na legislação. Então, nesse caso, tem que ter decisão judicial determinando a compensação dessas dívidas, mas administrativamente a gente não consegue fazer. E bens trazidos à colação também, nós fazemos um cálculo, quando tiver bens trazidos à colação, é preciso que seja anexado a escritura em onde esses bens foram doados. Nós fazemos um ajuste manual no cálculo do imposto e não cobramos, evidentemente, o imposto no caso de bens trazidos à colação. Eles só entram para compensação, né? Para compensação no cálculo do quião, né? Eles entram no cálculo do quião, mas eles não são tributados. Basicamente, assim, abaixo, o sistema traz a localização, aqui a área, nome da localidade, área total, área transmitida, incluída a meação, né? Valor declarado. Se houver esses bens, esses dados relativos à topografia, e tem que arrumar um pouquinho algumas terminologias ali, e aproveitamento de terras, nós não são mais exigidos, porque nós estamos passando para o carro, nem precisaria. Isso aí não tem necessidade de preencher. Tá? Basicamente é isso aí, né? E as benfeitorias, né? E as benfeitorias, né? Se tiver benfeitoria, clica naquele botãozinho incluir ali, inclui as benfeitorias. Mesma forma, caso mais comum, assim, né? Caso de não ter alterações aí. Acho que... Uma coisa que eu queria salientar, quando alguém entrar num bem, por exemplo, já avaliado, se entrar para olhar, quando sair desse bem, se ele já está avaliado, não use o botão salvar, porque o sistema entende como alterações feitas na ficha e ele perde a avaliação. Então, se é um bem já avaliado, alguém entrou lá para examinar, ele entra na ficha lá e fecha a ficha sem salvar, só fechar. Outra coisa, aqueles botões em ações bem à esquerda, ali, mais para cima, esses botões eles abrem a descrição mais detalhada. Aquele que está do lado da palavra ações lá, ele abre todos ao mesmo tempo, ou fecha todos ao mesmo tempo, né? Aqui, ó. Ele inverte a situação. Ele inverte, né? Ele abre todos ou fecha todas. Não precisa abrir um por um, se alguém quiser detalhar melhor ali, porque falta, né, aquele detalhamento. Bom, as sessões, dá para olhar esse formulário das sessões. Agora nós no formulário antigo tinha que fazer uma por uma, né, no caso de sessão, né, entre os mesmos pares, às vezes cedem muitos bens, tinha que fazer uma por uma. Agora não, agora dá para fazer, o sistema abre toda a lista, né, toda a lista, tá, e preciso... Essa é uma sessão específica. Isso que tu está dizendo é quando ele abre um novo conjunto de sessões aqui, ó. Ele pode fazer múltiplas sessões numa única ação, né? O que deu agora aqui? Acho melhor voltar. Esses são problemas do programa ao vivo. Uma coisa que eu sempre gosto de salientar, assim, nós não somos advogados, né? Então vocês nos desculpem algum palavreado inadequado, né? Mas são coisas de engenheiros aí. Aqui, ó, depois que ele cria uma sessão, ela se torna única para a edição, né? Se ele acionar a opção de incluir, aqui ele pode criar múltiplas sessões simultaneamente.
né? Por exemplo, na presente escritura ou numa data específica, selecionar mais de uma pessoa, né? Onde essas 3 pessoas vão fazer uma doação para mais 2 aqui. Aí o que ele vai fazer? Isso que vai virar 6 sessões. Uma, né, do João para a Amélia, outro do João para o Alberto e assim por diante, tá? Então ele já faz tudo num único momento aí, né? Só que todas as características serão iguais, né? Tudo que está sendo colocado aqui vai ser passado, né, de um para um aqui, ó. Tá. Só que cuidar, né? Porque assim, ó, essas sessões múltiplas, elas são complicadinhas de fazer, então eu não vou nem entrar nesse detalhe aí. Mas qualquer coisa é só excluir de Qualquer novo. coisa pode excluir, tá? Exclui todas elas. Mas foi bem lembrado aí, tá? E se for bem específico, então aí ele escolhe qual é o direito que está sendo passado nessa sessão, né, o percentual, enfim, aqui no caso do João para a Amélia, né? Porque pode ser assim uma sessão, muitas vezes, digamos assim, o cônjuge, né? Ele faz a cessão de parte da sua menção para os filhos e cede só, por exemplo, numa propriedade e fica com o usufruto daqueles bens, né? Por isso que nós colocamos os direitos aí. Tá? Informa sempre se é onerosa, se é gratuita. Basicamente é isso aí, né? Não tem novidades. Assim, a novidade maior são poder fazer múltiplas, né? Isso, já tinha na versão antiga também, mas essa aqui está um pouquinho melhorada agora. Está um pouquinho melhorado e permite selecionar diversos bens, né? Na antiga não tinha diversos bens. E o testamento ali também o testamento também é semelhante à sessão, né? Semelhante, né? A inclusão de testamento pode incluir diversos bens, né? Ele pode fazer da parte disponível. Aqui uma coisa importante aqui, ó, se marcar a parte disponível, ele fecha essa parte disponível não é a fração do patrimônio, a parte disponível, ele pode ceder 100% da parte disponível, né? Não pode passar disso, né? Se for o bem específico, tem que marcar a fração do bem específico que ele está cedendo. Aí o sistema abre aqui para que cada um dos bens possa ter seu registro. Se passar da parte disponível, por exemplo, o sistema não tem esse filtro, né? Aí depende, aí a gente aceita o que o declarante informa. Tá? Bom, esses... Deixa eu... vamos ver a partilha, então. Isso. Aquele botãozinho ali de alterar, ele permite esse percentual no final ali, ó, procura fechar entre 99,99995 até 100%. Se ficar abaixo disso, vai dar erro. São 5 casas decimais. Nós usamos quantidade grande de casas decimais porque às vezes o valor dos bens é muito alto, então uma fração pequena ele pode dar distorção. Então nós usamos essas frações altas aí, né, as casas decimais altas, mas basicamente é isso aí, é uma planilhazinha. Né? Depois, vamos ver que a gente pode olhar ali, sim, vamos ver se anexos. Uma coisa importante, assim, ó, quando tem anexos, por exemplo, aquele último item, por exemplo, ali dos anexos, digamos, o testamento, quando é incluído um testamento, o sistema vai exigir que seja incluído o testamento aqui como anexo, né? Então, é importante que vocês clique nessa setinha e incluam o testamento. No caso, aí eu até já incluí aí. Tá? Usem essa setinha. Se usar aquele botãozinho lá em cima, incluir, se for um anexo obrigatório, ele não reconhece. Então, tem que usar essa seta, que identifica qual é o bem, né?
Essa lista de anexos, o sistema monta ela dinamicamente, tá? De acordo com as informações que foram passadas, ou por bens, ou por partes, enfim, né? À medida que ele cadastra, por exemplo, a ausência de um CPF, o sistema automaticamente vai gerar uma linha aqui informando que é necessário informar um documento para a parte que não contém CPF. E aí ele tem que anexar por aqui. A inclusão aqui de anexos é qualquer outro arquivo que o sistema não pediu. Caso o declarante julgue importante, né, inserir mais um anexo, aí fica a critério dele, mas obrigatoriamente o que o sistema vai exigir são os que ele está solicitando aqui, tá? Por exemplo, se quiser, na hora que for fazer uma impugnação, vai juntar laudos, vai juntar a petição, né, vai juntar o requerimento ali, né, das partes pedindo a revisão da avaliação, coloca coloca o anexo por aquele recurso de incluir. Agora, se for anexo obrigatório, né, no caso de não tiver CAR, vai ter que incluir um mapa. Se for uma pessoa ausente, declarar como pessoa ausente, vai ter que colocar uma comprovação. Na hora que cadastra, o sistema já faz esse... Ele já inclui esse título, né? E aí tem que ser incluída a justificativa, o anexo por aí. No caso de não existir essa listagem, aí vai no botão incluir outros documentos. Bom, eu acho que informações complementares é bom sempre fazendo a DIT e salvando. Faz e salva. Porque é uma forma de garantir a informação. Pode salvar e deixar incompleta, retornar depois, assim, complementar essa DIT, né? Isso E aí... Só um minutinho. É que o sistema tem um timeout aqui, né? De tempo de sessão, né? Então, por isso que essa questão do salvar também evita problemas aqui de queda de sessão, né? Aí preencheu as informações, estourou o prazo e corre o risco de não salvar adequadamente. Isso. Vamos lá para os botões lá de cima, lá no início da DIT, só para fazer mais um comentário. Ali tem os botões de salvar, de verificar pendências, né? Enviar para avaliação e cálculo, ou enviar só para avaliação. Quando verifica pendências, né? Verifica se vai para avaliação e cálculo ou não. Não existem pendências, pode enviar por aí mesmo, né? Cancelamento, pode cancelar. Tem a informação fiscal, que só gera avaliação, né, para às vezes incluir em processo judicial, aquele botão só para imprimir a DIT. Esse botão novo é um botão de transferir, ó. Então não está disponível ainda, a gente vai disponibilizar, como eu falei, essa semana que vem, que vai permitir que um declarante transfira para outro. Sempre, hoje tem que pedir lá tem que reabrir a DIT e pedir para o fiscal, né, fazer a transferência. Agora não precisa, ouvir a plantão fiscal, nós vamos disponibilizar isso aí, né? E tem um outro recurso que é importar dados também, que nós vamos disponibilizar, nós estamos analisando ainda. Isso é numa DIT, no caso de uma DIT em preenchimento, né? Nós vamos possibilitar que se tragam dados de uma DIT já existente no sistema, para evitar uma... Isso é bem importante, principalmente nas DITs de inventário de simultâneo, por exemplo, de casal. Faz uma DIT e às vezes tem que fazer uma outra quase com os mesmos dados. Muitas vezes a descrição dos bens não sai bem igual, aí já existe uma diferença de avaliação. Então, nós estamos só validando essa função aí, né? E nós vamos disponibilizar. As informações que ela permite trazer é partes e bens, né? Ou só bens, ou só partes, dependendo do processo e da situação, né? Tá. Bom, eu acho que de minha parte, até para não alongar mais, eu
eu acho que é isso aí, né, Zorro? Não sei se o Zorro quer fazer alguma... Como eu falei, esse aqui para nós é importante que vocês nos enviem sugestões ou via plantão fiscal. É importante que a gente tenta, sabe que sempre é um encargo, né? Preencher tudo isso aí. A gente sabe que é um encargo, mas nós estamos tentando facilitar e estamos tentando dar uma resposta rápida nas DITs aí, está todo mundo se empenhando, né, bastante para que se tenha uma resposta rápida. A gente vai tentar aumentar um pouco mais essas respostas online das DITs. O Zohar e o nosso programador, né, da Procegs, o Macael, fazem um trabalho extraordinário aí, nisso aí. Então é importante ressaltar, nós trabalhamos junto desde o ponto zero desse sistema, em 2003. E contamos sempre assim com a colaboração dos colegas, né? Os colegas aqui presentes, o Eric, que atende normalmente as DITs de Lagoa Vermelha, e o João, que é o nosso responsável pela macro-região, né? Nós dividimos a delegacia em 3 macro-regiões. E nós contamos sempre com a colaboração dos advogados, que nos mandam sugestões, dos próprios tabelionatos, que nos mandam muitas sugestões. E a nossa intenção aqui é apresentar de modo que o encargo esse de apresentar esses dados seja o menos oneroso possível para todos, e que a nossa resposta seja a mais rápida possível e mais justa também, que eu acho mais importante. Nós precisamos ser justos, né? Ninguém tem a ideia de não, vamos cobrar o imposto não, a gente tem que cobrar o imposto de uma forma justa, a avaliação tem que ser justa, a exibição dos dados e tem que ser transparentes, como que eles, do que foi cobrado, como que foi cobrado, o que as pessoas estão devendo, todo mundo tem direito de saber isso. Então, por isso que nós estamos implementando mais recursos de visualização do cálculo, né? Bom, Zohar, mais alguma comentário? Eu acredito que já deu para dar uma boa ideia de como é que é o formulário da DIT, o sistema, como ele se comporta também, né? Acho que se alguém tiver dúvidas aí, alguém quiser fazer algum questionamento. Isso aí, agora no mais ficamos à disposição. Certo. Se tiver algum questionamento, então, peço desculpa a vocês, porque a nossa internet... Não, que é isso. Eu acho que foi bem bom, assim, pelo menos a da nossa parte internet foi bom. Tá meia ruim aqui, então peço a licença de vocês para não deixar a nossa imagem aqui ficar só com o símbolo da OAB. Mas a gente vai passar para perguntas para os colegas, e à medida que forem saindo essas perguntas, acredito que vocês vão respondendo aí entre o responsável, acredito eu, né? E aí a gente vai fazendo esse bate-papo a partir de agora. Certo, Gilberto? Claro, ficamos à disposição aí. Depois, se quiser nos encaminhar também, ou via plantão fiscal, né? As nossas colegas, nós temos 5 colegas no plantão fiscal que atendem muito rápido lá e são muito interessados. E certo. Estamos à disposição aí. Não sei como é que é o processo de perguntas, se é por escrito, às vezes o pessoal... uma coisa assim, deixa eu comentar, isso é mais... Normalmente pega mais a questão aos tabelionatos, não, né? Não sei se o pessoal do tabelionato está presente aí. Uma coisa que eu me lembro, assim, às vezes o pessoal pergunta, pô, por que a gente isenção, digamos, numa extinção de usufruto, numa doação, por que não foi dada a isenção? A isenção sempre tem que marcar ali na DIT. Nós não mostramos DIT de doação, ela é um pouco mais simples, mas sempre tem que fazer a marcação do pedido, né? Senão não tem como a gente saber. Outra coisa que é importante falar, assim, a legislação tributária, o cálculo do imposto, ele é sempre feito, no caso do inventário, pela data do óbito,
Tá? Então, a legislação tem mudado, né? Então, por exemplo, até 2015 nós tínhamos, no caso de inventários, um quinhão muito alto isento, né? Hoje na faixa de 260 mil. Então, às vezes, nós temos perguntas seguidas. Por que, que um inventário de 2015 está isento e o mesmo os bens, né, de 2020, por exemplo, não está isento? É por causa do valor da isenção. Né? Então, o que define a regra, né, isso acho que eu estou falando para o pessoal que conhece, né, mas o que define a legislação tributária é a data do fato gerador, que é a data no caso do inventário do óbito, né? No caso de separação é a data presente, né? E de doação também. No caso do inventário é a data do óbito. Se os outros colegas ali, o João e o Eric, quiserem fazer alguma observação, aí podem. O pessoal está com vergonha aqui, Gilberto. Não sei se Mas é com assim. medo de ser barrado a gente depois lá, né? Não, como não sou eu que vou tratar, então pode perguntar à vontade. Nem eu, nem os outros. O máximo é o Eric, ele fica desconfiado. Não, mas o Eric é gente boa aí, não, não tem problema, né, Eric? Não tem problema nenhum, podem perguntar aí à vontade. Só um minuto aqui que apareceu um corajoso aqui, Gilberto. Só um minuto, vamos lá. O doutor André aqui vai falar. E o que a gente não souber também, a gente vai dizer que não sabe, ou que responde depois também. Está escutando o doutor André ali ou não, Gilberto? Não, eu não consegui escutar. Escuta agora? A minha dúvida é a seguinte: nós encaminhamos uma artigo que havia uma lista suplementar. E com o retorno do cálculo de avaliação, estava saber Eu não consegui escutar. valor de alíquota tributária. Me escuta agora? Vamos ver. Antes eu não consegui, vamos ver agora. Bom, é o seguinte: no nosso caso, nós incluímos no ADI testamentários. Com a retorno da avaliação, nós não conseguimos apurar pelo cálculo se a inclusão desses testamentários, isso é feito de forma automática. Não, eu não consegui entender, não.
Eu vou digitar aqui, Gilberto, no chat aqui, e aí acho que Tá. fica mais fácil. Bom, deixa eu ver se eu entendi. No caso de herdeiros, no caso de herdeiros, no cadastramento dos herdeiros, se o beneficiário do testamento é um dos herdeiros, digamos assim, ó, um dos filhos é o beneficiário, cadastra como filho. Se for uma outra pessoa que não seja herdeiro, cadastra como beneficiário legatário. Tá? O sistema, aí preenche os formulários ali de indicação do que aquela pessoa está recebendo por testamento, e o cálculo do testamento é feito separado. Tá? É feito um cálculo sobre o que a pessoa está recebendo pelo. Então, digamos assim, ó, que um filho ele tenha recebido um determinado imóvel, né, como, né, tenha sido no testamento, conste que um imóvel tal vai para o filho tal. Tá? É preciso daí incluir o formulário do testamento indicando aquele beneficiário, indicando aquele imóvel, por exemplo, e o cálculo do testamento é feito sobre o valor daquele imóvel. O quinhão dele é separado. O quinhão dele é separado. Nós descontamos aquele bem, da parte disponível e dividimos e recalculamos os quinhões. E o quinhão é outra tributação, que se calcula separadamente daí. Não sei se eu entendi bem a pergunta aí. Não sei se alguns dos outros colegas aí, o João, o Eric, se quiserem fazer alguma observação aí. Mas é basicamente isso aí. Não sei se exatamente era essa a pergunta, sim. Eu queria complementar, Procad, se tu permite só uma coisinha, a questão, porque a gente tem alguns problemas, né, encontra às vezes alguns problemas no preenchimento desse quadro testamento aí, né. Ali, né, tem duas possibilidades, ou a herança testamentária, ela se dá sobre a parte disponível ou sobre um bem específico, né? Então, principalmente nessa parte, quando é sobre a parte disponível, a gente tem que entender, né, que a parte disponível, ela equivale a 100% então, né, dessa parte legada, né? Porque muitas vezes, assim, as pessoas entendem que ali o percentual colocado, ele se refere a um bem, né? Ou a todo o patrimônio
né, todo o acervo hereditário. Então, né, quando se refere ao patrimônio integral, né, a parte legada, né, a parte disponível, ela vai corresponder a 50%, né, muitas vezes, né, desse patrimônio, né. Só que isso equivale a 100% da parte que é transmitida, né. Então, eu não sei se eu estou conseguindo, porque às vezes até para a gente fica complicado isso. Mas então, né, tem que entender que a parte transmitida na via testamentária equivale a 100% quando é sobre o né, quando é sobre a parte disponível, né, parte de 100% dali, e aí, né, se verifica quanto isso equivale efetivamente, né, transmitido, né. Então, se a parte legada é 100% da parte transmitida, quer dizer, né, da parte disponível, o percentual é 100%, e não, né, percentual de bem ou, né, do total do patrimônio, nesse caso, tá. Eu acho que eu não consegui expressar ali, mas a gente tem bastante problema com isso, muitas vezes. Deixa eu, João, Ajuda aí. Não, é só para complementar, eu acho que foi bom tu falar nisso aí, foi bem importante, assim, ó. Vamos fazer um exemplo, assim, né? Por exemplo, assim, ó, Isso. se eu tenho um bem, né, o único bem lá do inventariado é de 1.000, tá? Esse bem vale 1.000. E ele tem tem uma cônjuge e um filho, tá? E ele fez um testamento e disse lá que ele está alegando, ele estaria dizendo óbvio, mas digamos assim, ó, eu quero que o meu filho receba 100% da parte disponível. Então, assim, ó, quando se vai preencher a ficha do testamento, vai indicar aquele filho, né? E vai se colocar 100% da parte disponível para aquele filho. O que é o 100% de 1.000? Tira 50, né, de 1.000, tira 500 da meieira, né? Sobra um filho. Esse filho teria direito a 250. Então, a parte disponível é os 250 que pode ser legado, né? Que o inventariado pode dispor. Então, esse 250 é 100%. Ele tá dispondo 100% da sua parte disponível. Se for indicado um bem, aí é a fração que vai ser destinado daquele bem na partilha, né? Nós não controlamos se passou da parte disponível, isso aí fica a critério aí do advogado das partes fazer essa discussão lá, né, com os herdeiros, olha, passou um pouquinho ou ficou menos, a gente não tem como fazer, até porque muitas vezes a pessoa quando faz um testamento, ela imagina um valor dos bens e na hora do óbito, aquele bem que ele testou para alguém pode ser um valor a maior ou a menor, né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que é bom, né, João, a gente comentar aí é que a gente observa bastante erro nas sessões, né? Então, às vezes existe. Não estou falando de nenhum caso especial da região. Esse em termos de estado, assim, né? Eu atendo muito mais a Zona Sul aqui. Mas assim, ó, a gente observa bastante erro nas sessões. Então, às vezes, se faz uma sessão de direito, às vezes uma sessão onerosa, não são tributáveis, né? Elas entram apenas para equilibrar o quinhão, né? Para equilibrar. Então nós para equilibrar a partilha. Então, muitas vezes se esquece, às vezes, se coloca uma seção de um terreno e esquece da casa. É bem comum isso, sim. A gente procura, às vezes, quando conclui as dites, muitas vezes a gente coloca lembretes para os declarantes. Olha, eu estou finalizando a dite, mas acho que tem erro. Dei uma conferida. Pelo menos é o meu método de trabalho, né? Eu já dou um alerta, acho que deu problema. Diga.
Certo. Gilberto, eu tô enviando as perguntas pelo chat ali. Eu estava lendo. Acho que fica melhor. Vendo ali, cada uma não há problema nenhum. Tá. Pode ser? Pode. A tabeliã é Nathalie, né? Nathalie. Dos imóveis urbanos, a Secretaria está exigindo a imagem do cadastro imobiliário fornecido pela Prefeitura. Ocorre que essas certidões do município muitas vezes apresentam divergência na metragem das construções, ou seja, no registro de imóveis. Tem uma casa de 80 e no cadastro tem 85. Normalmente, de fato, a metragem averbada está correta e o erro é do próprio cadastro. Como comprovar essa divergência junto à Cefaz? Olha, depende muito do... Eu posso falar por mim, né? De repente, se o Eric quiser colocar e ele que atende mais a região, aí essas divergências minúsculas, normalmente a gente não dá. Eu não levo muito no meu caso, não me preocupa, assim. Às vezes acontece que se pede a informação da prefeitura, porque é muito comum benfeitoria não averbada, né? Mas aí quando elas são representativas, né? Quando elas são representativas, acho que pequenas divergências, no meu caso, assim, não me importa. Assim, Exatamente. Sim. Coisa pequena, assim, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa é estar na prefeitura lá 180 metros e na declaração, na matrícula está 90, né? Coisas mais expressivas, assim, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Muitas vezes tem muita benfeitoria não averbada, mas dependendo, por exemplo, vou dar um exemplo, vou dizer assim, ó. Por exemplo, no caso do inventariado lá, a pessoa faleceu em 2015 lá, por exemplo. Aí tem uma casa lá, por um quião de 260 mil para 10 herdeiros lá. Tem que ser expressivo, né, para a gente, senão a gente não estamos dizendo que não coloque, acho que tem que ser preciso, né, procurar colocar as informações com precisão, mas é uma questão de custo-benefício também, a gente procura ver aquilo que, se o óbito é mais recente, evidentemente que pode dar mais influência, né? Então, a própria avaliação, se a gente não fizer correto, ela pode gerar diferenças, assim, né? E que entre as partes, isso não é bom, a gente procura ser preciso aí, né? A herança com bens de outros estados e do Rio Grande do Sul. Como o sistema calcula a parte disponível e a legítima? Pois é, nós pedimos, quando tem um inventário aqui e tem um bem num outro estado, vamos dar um exemplo assim, bem corriqueiro, né, e bem simples. Digamos assim, numa separação. Né? Numa separação. A separação ela é tributada pela diferença de meação. Né? Quem ficou com mais, a rigor, na separação está recebendo uma diferença de quem ficou com menos. E digamos assim, ó, que tem um apartamento, né, em Lagoa Vermelha que custa R$500 mil, e numa separação, e tem um apartamento lá em Itapema que custa R$500 mil. Se a gente não incluir o apartamento de Itapema e desprezar isso, eu vou estar calculando uma diferença, né, de meação, e cada um dos separandos fica com um dos bens, é justo que eles não sejam tributados. Por isso que a gente pede a informação do bem do outro estado. Né? E a gente normalmente concorda com o valor que é declarado lá, nem se pede prova disso. Né? Então, é essa conta que nós fazemos, é uma conta para... nós poderíamos desprezar o bem do outro estado e aí se geraria muita diferença de quinhão que muitas vezes não é justo. Eu acho que a gente tem que ser justo. Né? Então, esse caso de separação, me parece que a gente considerar. Agora, muitas vezes, isso acontece mais com inventário feito fora do estado. Às vezes tem um inventário feito lá em determinado estado que tem um monte de bens lá do Rio Grande do Norte e tem
tenho um imóvel só aqui no Rio Grande do Sul, daí eles fazem uma DIT lá com aquele monte de bens de fora. Aí tu não tem nem como calcular excesso, como é que tu vai calcular excessos em bens que não são tributáveis? Então, aí cada caso tem que dar uma olhada. Eu particularmente, procuro olhar assim, do ponto de vista de não gerar um imposto que a pessoa não seria justo cobrar, né? Mas aí depende muito caso a caso. Quando é um bem só, o sistema ele entra para compor o quinhão, mas ele nunca é tributável, o imóvel do outro estado. Nunca é tributável. As DITs, as impugnações são analisadas pelo mesmo fiscal que fez a DIT. Pelo mesmo fiscal, 20 dias de prazo, normalmente. O prazo para impugnar é 20 dias, procurem cuidar, né? Quem for impugnar. E o prazo para resposta nossa é 20 dias. Pelo mesmo fiscal. Hoje em dia, a legislação, até um tempo atrás, previa 2 instâncias, né? A primeira instância para o fiscal que fez a DIT, a segunda instância para o fiscal, para o delegado. Mas isso foi retirado. Só existe possibilidade de segunda instância quando, na apreciação da avaliação, o fiscal aumenta o valor da avaliação. E aí existe um recurso ao delegado, senão é uma instância única. O Eric quer fazer algum comentário? É das tuas paróquias aí. Quer comentar alguma coisa aí? É feita isso, a análise é feita pelo mesmo fiscal, a impugnação é feita pelo mesmo fiscal. No caso, eu. No caso, tu, né? Lagoa Vermelha aí. A gente, assim, ó, no caso da impugnação, eu falo, né, pelas minhas experiências aqui, ó, a gente sempre olha também. Eu não vou falar pelos colegas, porque eu não posso falar pelos outros, assim, ó, mas se alguém faz uma impugnação fora de prazo, tá? Mas eu constatei que eu errei mesmo, eu vou lá e eu faço uma correção de ofício, né? De ofício, faço a correção. É possível a gente se enganar, né? O próprio sistema ele faz uma atribuição, às vezes o endereço caiu num ponto errado lá. Tem muito disso, muitas cidades a gente não conhece muito, assim, embora a gente procure analisar. Mas cuidem bastante os prazos para impugnar. É feito pelo fiscal, como disse o Eric. Outra pergunta ali, sendo 2 inventariados, marido e mulher, faz duas DITs. Por uma questão de cálculo do tributo, muitas vezes pega legislações diferentes, é muito complicado fazer na mesma. Então, por exemplo, assim, ó, digamos que o primeiro inventariado morreu no ano de 2000 e o marido morreu, o marido sempre morre primeiro, né, via de regra, né? E esse é nós que estamos aparecendo aqui no quadro, já sabemos, o marido normalmente morre primeiro. Então, morreu o marido lá em 2000 e a esposa em 2020, por exemplo, faz uma DIT com o total dos bens, né? Atribui ao cônjuge a metade do patrimônio e faz uma segunda DIT com ali nos bens transmitidos, na área transmitida, os bens que o cônjuge recebeu na primeira DIT. Por isso que nós vamos disponibilizar esse processo, esse recurso de fazer uma importação de dados, tá? Que daí fica mais fácil copiar aqueles dados para uma segunda DIT, né? Hoje tem que fazer tudo na mão, às vezes a descrição não fica bem igual, a avaliação sai diferente. Pode acontecer um engano lá na primeira DIT, a pessoa botou lá uma casa de 30 anos e na segunda de 40, a avaliação já fica diferente. Então, nós vamos possibilitar essa importação de dados entre DITs, mas faz 2 DITs diferentes. Na segunda DIT com o que o cônjuge recebeu na primeira.
A justificativa do pedido de reabertura da DIT feita pelo declarante consta no histórico da DIT. Em caso específico não foi encontrado. Olha, eu não entendi, mas pode acontecer. Algum caso do sistema, né, Zorro? Em algum caso específico ele pode não gravar alguma coisa, mas não é uma regra. O sistema ele grava no histórico todo o pedido de reabertura, enfim, eu até estava conferindo agora aqui essa informação, e eventualmente, assim, pode haver uma queda de transmissão, pode ter estourado o tempo timeout, enfim, sempre surge alguma situação onde a informação não pode acontecer dela não ficar completa, tá? É raro, mas não se descarta aí eventuais situações assim. E é claro, né, se notou que está faltando uma informação, bom, aí a pessoa pode interagir com o NAVE e a gente tenta recuperar de alguma forma, aí, caso houve alguma falha aí no processo. Nós recomendamos que algumas dúvidas, na medida do possível, a impugnação, claro, reabre a DIT, ou quando tem que alterar, altera. Pedidos de esclarecimento é recomendável fazer via plantão fiscal. Às vezes as perguntas, às vezes se reabre uma DIT perguntando por que deu um imposto em tal coisa. Não é, o pessoal do plantão fiscal é mais fácil responder por um e-mail do que responder na DIT, coisa e tal. Salvo se o declarante, né, o advogado ali, o tabelionato, achou que realmente houve um erro, bom, aí pede para reexaminar, na própria DIT a gente pode reexaminar, mas só para tirar dúvida, melhor o plantão fiscal, elas respondem muito rápido lá. Se elas não têm a resposta, elas mandam para o fiscal e ele faz a resposta e normalmente é rápida a devolução. Gilberto, o pessoal aqui encerrou as perguntas. A gente agradece a disponibilidade de vocês, até porque já estamos nos encerrando aí, próximo às 6 horas, quase 2 horas né? E, mais uma vez, dissemos que a OAB de Lagoa Vermelha está de portas abertas para vocês. Esperamos que essa recíproca seja verdadeira e tão logo tenhamos outras dúvidas, possamos buscar aí a quem de fato entende, né, dessas emissões e preenchimentos da DIT aí, para que vocês possam nos esclarecer. Muito obrigado mesmo, de coração. Nós aqui da subseção de Lagoa Vermelha ficamos muito honrados de ter vocês nessa tarde. Uma pena não estarem presentes aqui para comer o nosso churrasco, né? Afinal de contas, somos a capital nacional do churrasco. E fica de forma virtual aí, cada um, brincadeiras à parte, cada um vai para sua casa, faz o seu churrasco aí e lembra de nós. Não, mas a gente pode marcar muito obrigado aí. Fiquem à vontade para fazer as considerações finais. Tá, nós que agradecemos aí, muito obrigado aí pela acolhida, essas oportunidades são fundamentais para nós estamos aqui abertos a críticas e a sugestões, tá? Pode nos encaminhar, se for o caso, a gente encaminha um e-mail depois, e nós só temos a agradecer. Queria ver se passar a palavra aí para o Zohar, para o João, aí para eles dar uma palavrinha final da minha parte. Muito obrigado. Eu gostaria, sim, de agradecer o espaço que a OAB está nos proporcionando aí, né, de fazer uma demonstração também do sistema, enfim, esclarecimentos. E também quero deixar aqui um agradecimento aí ao pessoal da Fazenda aí, com quem a gente presta os serviços, né, que nos motivam a trabalhar cada vez mais pela seriedade e o comprometimento deles com a justiça fiscal mesmo, né? Isso é bem bacana e nos motiva a trabalhar mais. João? Também, né, agradecer aí, né, pelo espaço, a gente nessa forma que a gente, né, atualmente trabalha, não se tem quase contato, né, com as pessoas, então sempre é bom a gente ter contato, ouvir as pessoas também, e falar, né,
né, para o doutor Dante, então, né, a sugestão é que a próxima seja presencial, então, né, com esse churrasco aí, tá certo, então. Obrigado, muito obrigado. Fica essa quantia, né, João? Quantia do churrasco, vamos lá. Obrigado. Com certeza, com certeza. Isso aí. Então, Feito. obrigado mais uma vez e até uma próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.